Você já ouviu falar em visagismo? Uma palavra diferente, né? Que é novidade para muita gente, inclusive para mim. Eu não conhecia até o momento. Visagismo, digamos que é um corte de cabelo mais sofisticado. É o top dos tops, se falando em barbearia, vamos dizer assim, né? Ele estuda os traços do rosto da pessoa para fazer um corte e deixar uma impressão mais positiva possível. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com quem é especialista em visagismo. Eu estou recebendo aqui hoje com muita satisfação o William Batista, que é especialista nessa área. Seja bem-vindo, William. Muito obrigado por atender o convite e vir conversar com a gente um pouquinho sobre esse segmento que é novo para muita gente, né? Isso, eu agradeço pelo convite, é uma honra poder estar aqui falando para você, poder explicar para o pessoal um pouco sobre o que é o visagismo, né? Hoje eu acho que já passou muito da época que as pessoas simplesmente iam na barbearia e falavam, raspa a lateral, faz um disfarcezinho, abaixa. Hoje as pessoas querem entender mais sobre o que o corte delas define da imagem delas. E disso a gente traz o visagismo, que estuda muito essas linhas e formas e como que elas são importantes em como as pessoas te olham. Se uma barba mais quadrada vai passar uma imagem mais estável, se um corte de cabelo caresta mais cheio não vai deixar uma imagem muito de instabilidade à pessoa. Então, através desses estudos, a gente tenta ajudar os clientes a transmitir o melhor possível da sua imagem. Bom, pelo pouco que ele falou, vocês já viram que a conversa vai ser interessante, né? Então vale a pena você assistir até o final. William, antes da gente se aprofundar nesse assunto do visagismo, fala um pouquinho quem é o William, quem é você. Hoje você trabalha na barbearia A Firma, né, que é da Tainá, que já foi nossa entrevistada aqui também. Conta um pouquinho quem é você e como você entrou no segmento de barbearia. Então, meu nome é William Batista, eu sou de Piedade de Caratinga, logo aqui do lado, né? E comecei a entrar no ramo de barbearia em 2019, quando tive a oportunidade de estar fazendo um curso com a Tainá. Quando eu era mais novo, eu olhava muito os outros jovens e tal, que cortava cabelo, e notava que as pessoas, eram muito amigas deles e tal, gostavam muito dessas pessoas, e eu pensei, por que não, né? Tentar. Então, eu tive a oportunidade de estar fazendo o curso com a Tainá, e vamos dizer que logo em seguida, após o curso, alguns meses, eu tive a oportunidade de estar trabalhando com ela. Quando eu comecei em 2019, eu formei basicamente mais ao final, né, de 2019, então, de início em 2020, junto com o Covid, né? Tanto que quando eu comecei a trabalhar com ela, o movimento era quase nenhum, que as pessoas estavam naquela fase de muito medo de sair de casa. No início foram muitas pessoas que estavam, como se diz, que deixou o cabelo crescer em casa. E vamos dizer que, foi muito difícil o início. Eu vinha de Piedade para Caratinga e cheguei a ganhar em torno de R$50 por semana. Então, vamos dizer que, de início foi muito complicado. Porém, a gente tem que resistir, né? Tem que ir trabalhando com isso. E fomos insistindo, até que por fim acabou ficando só nós dois na barbearia. Durante muitos anos foram só nós. E desde então, graças a Deus, tem dado muito certo. Aí agora, mais recentemente, eu pude estar, vamos dizer, pós-graduando nessa área do visagismo para poder trazer um diferencial para os clientes, né? Em Caratinga não havia esse mercado, então conversando com ela mesma a gente teve essa ideia de trazer isso para as pessoas daqui. Certo, então o visagismo, você é pioneiro, né, nessa área aqui na nossa região. Isso. Certo? Agora, como que você conheceu o visagismo e se interessou em fazer essa, como você disse, uma espécie de pós-graduação, né? É um upgrade a mais na profissão de barbeiro. Como você conheceu o visagismo e por que você se interessou nesse segmento específico? Vamos dizer que desde o início, no curso, a Tainá já citava um pouco sobre como o visagismo era importante, deixar o rosto do cliente mais quadrado. E a gente sempre teve esse estudo, era muito aplicado em salões de beleza femininos em grandes capitais, porém nunca foi tão abraçado pelos barbeiros, né? E com o passar desses anos, começou a crescer esse mercado, o pessoal começou a ver que, agora dá pra gente começar a trabalhar isso com o público masculino. O público masculino só tende a ficar cada vez mais vaidoso, né? Sempre querem cuidar o melhor possível da sua imagem. Tanto que a tendência futura é de se esperar que até os homens comecem a usar maquiagem também, para poder realçar. Os homens têm evoluído muito nisso. Sempre teve um preconceito muito grande, às vezes, com quem cuida melhor da sua imagem, né?
Então, desde que começou esse estudo sobre como o formato da cabeça, às vezes com o corte, influencia na imagem da pessoa, se passa uma imagem mais máscula, a gente tem estudado isso. Então, como recentemente teve esse ban no mercado de visagismo em barbearias, a gente tem estudado isso bastante. E um dia eu e a Tainá, a gente estava trabalhando sozinho, mais recente, nos meses para trás, a gente começou a conversar sobre isso e tal, como o visagismo estava sendo importante nessas capitais, que os clientes têm abraçado isso. Que as pessoas que trabalham, às vezes, são empresários, são pessoas que lidam com um público maior, fazem muitas reuniões. Como isso tem sido muito importante para eles, que, como é que eu posso dizer, que eles têm se preocupado muito com a imagem que eles passam. E aí eu comecei a estudar isso, ler alguns livros do Philip Hallow, que é o cara que trouxe o visagismo para o Brasil. Quando ele começou a aplicar essa leitura de visagismo, que ele trouxe, se eu não me engano, como é que é o nome? A imagem ED, o jeito dele ler essas formas, meio que revolucionou o mercado de salões no Brasil. Então a gente resolveu trazer isso aqui para Caratinga para poder, como se diz, expandir o mercado aqui. Caratinga, em questão de barbearia, vamos dizer que já pecou muito nesse quesito, né? Agora que as barbearias estão sendo, vamos dizer, mais bem vistas aqui, que o pessoal tem se preocupado mais na região, então nós já resolveu aproveitar esse embalo para poder estudar esse mercado aqui na região. Entendi. Nos grandes centros, o visagismo já é aplicado já com mais fomento, né? Já é mais comum, vamos dizer assim, né? Uhum. Como você está sentindo, trazendo essa novidade para uma cidade mais do interior, aqui para a nossa região? Está tendo uma boa aceitação? O pessoal já está começando a entender melhor e está fazendo questão de fazer eu não sei se é assim o termo que eu posso usar, mas fazer o visagismo? O visagismo, ele é aplicado através de uma consultoria, né? No início, eu fiquei um pouco meio assim se as pessoas iam aceitar a ideia aqui na região, né? Por ser uma área um pouco mais rural, né? Não ser uma capital. Mas vamos dizer que eu fiquei com esse receio, até que recentemente a gente fez uma parceria com a Sérgio Calçados, né? Que é a principal loja de calçados da região de Caratinga, aqui nessa parte. E nisso eu apliquei consultoria lá o dia inteiro, né? Pude conversar com os clientes, né? Da Sérgio e tal, explicar para eles sobre como que é importante a imagem deles. E é muito interessante que, apesar que eu seja muito novo, que nem a gente primeiro aplica o visagismo na gente, né? Para tentar manipular a imagem das pessoas à nossa visão. Que nem eu sou muito novo, então eu quero transmitir totalmente o contrário para as pessoas, para que elas tenham, vamos dizer, mais respeito à imagem da pessoa, para que eles não me vejam só como um adolescente. Então, eu fui explicando para os clientes, né? E conforme eu explicava a eles, eu pude perceber que eles tinham uma aceitação muito grande no que eu estava falando. Que se eu falasse para eles, tem que fazer tal jeito, eles simplesmente falavam, beleza, vamos fazer. E é algo que trouxe um diferencial muito grande também, até os atendimentos da barbearia, porque os clientes simplesmente passaram, após ver que eu iniciei esse estudo, e tal, eles simplesmente chegam na barbearia e falam, você estudou visagismo, não sei o que tem, então pode cortar do jeito que você quiser aí. E do jeito que eu corto, eles... Então a pessoa coloca na sua mão a escolha, o que você achar melhor, que combina mais com o meu rosto, é você que decide, define lá. Isso tem trazido, vamos dizer, um respeito ainda maior pelo profissional, né? Eu acho que barbearia... Os barbeiros em si têm muito uma visão de tipo, eu só corto cabelo e é só isso, né? Tem esse pensamento um pouco mais fechado, mas como no mercado, em barbearia, ultimamente tem mudado muito, vamos dizer, os barbeiros têm virado artistas, né? Como em grandes capitais. Eu acho que o visagismo é muito importante, porque, como eu falei, é como se fosse uma pós-graduação. Então é tipo, às vezes o cara tá lá só cortando o cabelo, que é que nem eu tava, por fim eu já tava meio que... não estava gostando mais do que tava fazendo, estava me sentindo meio chateado com o meu trabalho, né? Tipo, só tô cortando o cabelo, né? E vamos dizer que o visagismo abrange algo totalmente novo, que é poder transformar a imagem da pessoa. A saúde, no visagismo, a gente estuda o seguinte, que a saúde da pessoa... Vamos dizer que começa de fora, porque se você não está bem com a sua imagem, você se olha no espelho e não se sente bem com a sua imagem, isso afeta o seu emocional, a sua própria saúde.
você começa a se sentir mal. Então, com o visagismo, a gente tende a trazer o melhor corte possível para a pessoa, aquele corte que vai fazer a pessoa se sentir bem. Não é aquela questão do cara chegar com o telefone, eu quero fazer esse corte aqui. A gente procura o corte que define a imagem da pessoa. Então isso traz uma felicidade muito grande aos clientes e fazem com que eles se sintam melhores, desde que seja para relacionamentos ou carreira profissional, vida pessoal. Isso tem trazido, vamos dizer, uma aceitação muito grande. Eu estou gostando muito de ver que os clientes realmente estão abraçando a ideia e a gente tem feito um grande esforço assim, para fazer cada dia mais os clientes abraçarem a ideia. Bom, o assunto é interessante, né? Vocês que estão assistindo e devem estar se fazendo N perguntas, né? Como eu também estou. Algumas eu vou fazer para ele aqui. É uma dúvida minha, às vezes até uma dúvida boba, mas o visagismo, ele é aplicado só para homens ou para mulheres também? Ele no Brasil começou, não só no Brasil como lá fora, o visagismo foi criado por se eu não me engano, um francês chamado Fernand Albert, que ele era maquiador. Infelizmente, ele morreu e não deixou nenhum livro, né? Tipo assim, que é muito antigo. Mas ele começou a aplicar maquiagens em mulheres. Então, um vídeo no meu Instagram que eu falo um pouco sobre isso, como às vezes a pessoa aplica um tom mais escuro para ofuscar algum detalhe do rosto e um tom mais claro para realçar aquele texto. Então, isso surgiu nas mulheres, que às vezes queriam transmitir uma imagem numa apresentação que a mulher fosse fazendo um balé na TV, uma imagem mais poderosa, uma imagem mais sensual, uma imagem mais feliz. Então já começou nas mulheres, né? Como de costume na área da beleza, o homem sempre demora um pouco mais para começar a aceitar certas coisas, certas modificações na sua aparência. Tem sempre aquele preconceito, né? Mas, como eu estava falando, começou nas mulheres e depois os homens começaram a abraçar a ideia. Quando o Philippe Hallow trouxe essa imagem para o Brasil, essa ideia do visagismo, foi muito aplicado em salões femininos, né? Até que, com a evolução da barbearia, tende a ser algo que o público masculino abraça, está começando a abraçar agora também, essa importância da imagem pessoal. Então é algo que se aplica a homens e a mulheres. Isso. Você, no seu caso... Você trabalha só com o público masculino? Isso. O meu estudo, eu acabei também estudando bastante coisa de feminino também. Como eu disse, é algo que era mais pro lado feminino. Então, para mim, conseguir aprender, aprofundar melhor no estudo, eu também andei estudando o Philippe Hallow, que ele é o top, né, do Brasil, que é o que trouxe o visagismo. E muito dos conceitos deles é explicado, às vezes, muito para cabelo feminino. Então, nisso eu tive que fazer essa parte do estudo também para poder transferir esse estudo feminino para o masculino, né? Porque quando eu comecei a fazer o curso, eu fiz o primeiro curso, vamos dizer, com base no masculino, né? Só que, diferente de muitos profissionais, para mim não basta só fazer aquele cursinho ali e pronto, tô top e vou começar a exercer. Eu quis me aprofundar mais, então eu comecei a entrar nesse lado do feminino, mas profissionalmente eu só realizo os atendimentos masculinos, né? Entendi. Por conta da barbearia. Entendi. Outra dúvida minha e com certeza de muita gente que está assistindo a gente agora, o cliente te procura, vai fazer o visagismo, né? O atendimento ele se inicia ali a partir do momento que ele te procura ou tem um procedimento a ser feito antes para depois talvez fazer o corte ou alguma coisa antes a estudar na pessoa, no cliente? Como é que funciona essa parte assim da execução do visagismo no cliente? O primeiro contato é feito pelo WhatsApp mesmo, né? E nisso eu já envio um formulário para a pessoa e um teste DISC, que é sobre temperamento. Nesse formulário, a pessoa responde dúvidas, eu deixo algumas perguntas prontas, tipo, qual o interesse dela, tipo, se ela quer estudar o lado profissional ou o lado pessoal. Tem clientes que preferem estudar, que às vezes eles querem conquistar uma determinada pessoa, umas pessoas que nem políticos que querem vamos dizer que... Qual que é o termo? Eles querem atrair mesmo um público mais desejado, tipo ou público agro, ou público mais humilde, público mais classe mais alta. Então, tem essa questão do qual a imagem que a pessoa quer transmitir. Então, nisso já tem esse questionário que a pessoa responde algumas dúvidas sobre
ela mesma, porque como o corte é realizado com base na imagem da pessoa, em realçar a imagem dela, é necessário você saber algumas informações. Às vezes não é tanto sobre a pessoa chegar e falar qual que é o melhor corte para mim. É feito todo um estudo com base na imagem da pessoa, sobre o temperamento dela, o que ela quer transmitir, né? E através disso tudo a gente vai formulando o corte para a pessoa. Entendi. E depois de feito o procedimento total na pessoa, né? A pessoa fez tudo que tinha que fazer, fez o visagismo. Dali para frente, como é que funciona? É uma manutenção que é feita ou tem um tempo periódico que ela deve refazer o procedimento? Como é que é essa questão? A gente, às vezes, que nem eu prestei uma consultoria semana passada, em que o cliente ele estava insatisfeito com a barba dele, ele tinha feito a barba dele no dia mesmo, ele tinha descido muito desenho. Então, tipo, que nem eu estava falando do formulário, a pessoa, eu peço um mês para a pessoa, um mês ela deixa a barba e o cabelo crescer. Nisso a gente já realiza o primeiro atendimento, que é com base numa entrevista e numa apresentação que eu faço explicando sobre o que é o visagismo, né? E sobre a questão da imagem também. Nisso, a ideia é que a cada corte só melhore o resultado. Eu presto uma consultoria que, com base em 4, 6 meses, depende de cada pessoa, né? Para a gente encontrar o resultado ideal. Nesses 4, 6 meses eu presto um acompanhamento, que nem como eu presto também a consultoria de imagem, que é sobre cores de roupa, jeito de se vestir. Eu fico à mercê da pessoa, tipo, ela me procurar, William, vou ir numa loja comprar umas roupas, eu gostaria que você me acompanhasse. Nisso eu instruo a pessoa, vou com ela. Se a pessoa for um fotógrafo, eu passo para o fotógrafo, tipo, eu quero que você realce tais pontos da pessoa, eu quero que faça as fotos de tal jeito. Então, dentro desses 6 meses é prestado esse acompanhamento à pessoa, que a gente vai mudar às vezes um detalhe no cabelo, que a gente faz o primeiro corte, a gente já espera que vai trazer um resultado satisfatório, né? Mas a ideia é que com o passar do tempo esse resultado só seja cada vez mais satisfatório. Então, olha, você que quer aplicar o visagismo, não é só chegar na barbearia, ser atendido e sair, não, né? Há todo um procedimento a ser seguido, como você disse, entre 4 e 6 meses, né? Essa consultoria. E o primeiro atendimento, assim, ali no corte, você disse que pede para guardar um mês, a pessoa deixar a barba e o cabelo crescer, um mês, para iniciar na prática o corte, a modelagem ali, não é isso? Isso, porque é muito importante a gente, às vezes, ter um material para trabalhar, para já começar a trabalhar. Porque às vezes a pessoa chega lá com a barba e com o cabelo curto e não dá pra gente fazer um trabalho em si com a imagem da pessoa. Às vezes é necessário que nem deixar a barba mais cheia em alguns pontos para poder realçar algumas linhas e formas. Então eu faço esse pedido para que o resultado seja mais satisfatório, que às vezes ela vai chegar lá com a barba e o cabelo muito curto, por exemplo, e a gente não vai conseguir trazer um resultado, vamos dizer assim, esperado de início. Que a ideia é só melhorar, né? E a gente precisa de material para trabalhar. E a gente precisa também muito da cooperação do cliente. Porque se a gente falar, você vai fazer um tratamento capilar, vai fazer um tratamento na barba para poder preencher algumas falhas, a gente precisa da cooperação da pessoa para realizar esses tratamentos, seguir a risca, para a gente conseguir trazer esse resultado. Certo. Bom, eu tenho uma dúvida aqui, William, que ela é 100% aplicada a mim, mas eu tenho certeza também que ela vai se aplicar a muita gente que vai nos assistir. Mas antes disso, deixa eu deixar, olha só, o meu agradecimento aqui ao Vindes Plaza Hotel, né, o melhor hotel de Caratinga, localizado no centro da cidade, com mais de 100 apartamentos de alto padrão, área de lazer, salas para eventos e convenções. O Vindes Plaza Hotel, que também tem uma unidade lá em Ipatinga, então você que estiver passando pelo Vale do Aço pode se hospedar no Vindes Hotel. E aqui em Caratinga, você procura aí nas redes sociais, @Hotéis Vindes, é o patrocinador oficial aqui do perfil. E também a Transmobília, uma empresa de mudanças aqui de Caratinga que transporta a sua mudança para qualquer lugar do Brasil, com muita segurança, com muita responsabilidade, tá bom? Uma frota sempre aí à disposição para atender clientes de todo o Brasil. É de Caratinga, transporta para todo o Brasil, mas busca também em todo o Brasil, tá bom? Então, muito obrigado aí ao Vindes Plaza Hotel e à Transmobília, nossos patrocinadores oficiais. Agora vamos lá para a pergunta que eu tenho, como eu disse, se aplica muito a mim, porque é algo que me incomoda e eu não sei se o visagismo poderia ajudar, eu não vou dizer resolver o problema, mas ajudar
a pelo menos ofuscar. Para quem tem as famosas entradas, como eu tenho, né? Eu até disfarço um pouquinho aqui. O visagismo consegue pelo menos camuflar um pouquinho essas... Porque para mim é algo que me incomoda. Eu tenho certeza que muitos homens também têm e se incomodam com isso. O visagismo consegue camuflar um pouquinho isso aqui ou é só implante mesmo? Então, a gente estuda o rosto da seguinte maneira, ele é dividido em 3 terços. O primeiro rosto, que seria o da sobrancelha até a linha do cabelo, né? A linha base, ela estuda a questão da intelectualidade, é onde você transmite a sua inteligência e, querendo ou não, se liga à calvície, né? Então, por exemplo, na questão da calvície, a gente estuda muito o seguinte: luz e cores. Quando você quer ofuscar algo, você deixa tons mais escuros, e quando você quer ampliar, a gente deixa tons mais claros. Então, se a pessoa tem uma calvície e a luz bate direto na calvície dela, aquilo só vai ampliar através dos olhos da pessoa. Então, vai muito de caso para caso, né? Como que a gente vai realçar. Às vezes a pessoa que nem quer tampar, só que quando ela quer tampar a calvície, faz aquele franjão, joga por cima, aquilo transmite uma imagem muito de uma pessoa insegura. Então as pessoas vão olhar para ela e já vão ver insegurança a imagem dela. Eu te passo insegurança agora? Não, que nem você não... Porque eu tô cobrindo um pouquinho aqui. Mas isso é, de certa forma, natural do seu cabelo mesmo. Agora, tem pessoas que realmente deixam um franjão e joga para frente, vai tampando aquilo, vai moldando. Isso, querendo ou não, transmite muita insegurança, que a pessoa não sente muita segurança na sua imagem. Então, o que é muito projetado, às vezes, quando a pessoa tem a testa muito para dentro mesmo, existe realmente algumas pessoas que a testa delas são mais para dentro, né? Então, a gente cria um topete, vamos dizer, maior com uma sombra para transmitir essa linha, essa sombra sobre a calvície, que vai transmitir, vai ofuscar um pouco a imagem dela. Então, como eu estava falando, a questão de muita gente deixa uma franja muito grande, isso não é algo que a gente recomenda muito para transmitir essa insegurança. É sempre recomendado ao cliente ele fazer um tratamento, porque às vezes a pessoa tem uma calvície, mas os fios ainda não fechou os poros, tem aqueles microfios fininhos assim, que se a pessoa fizer um tratamento, seguir bonitinho, ela vai conseguir restaurar a força daqueles fios. Agora, se a pessoa realmente não tem nada e aquilo a incomoda, é realmente aconselhável um implante, né? Porque, como eu disse, a imagem da pessoa está ligada à saúde dela. E se aquilo, vamos dizer, faz a pessoa se sentir mal, vamos dizer que resolver esse problema vai fazer ela ser uma pessoa mais saudável e mais feliz consigo mesma, né? A autoestima melhora, Exato. né? A questão da luz e cor é que nem a questão de roupa. Às vezes a pessoa veste uma roupa e fala, essa roupa me deixa mais gordo. Que nem se a pessoa é um pouco acima do peso e realmente coloca tons mais claros, a sua vestimenta, aquilo vai realçar mais aquela parte do corpo. Então, se ela apresenta tons mais frios, mais escuros, aquilo vai dar uma ofuscada na imagem da pessoa. Então, com base na calvície, a gente estuda muito isso. Se a pessoa deixa um cabelo muito grande, aí fica muito cheio essa região, aí vai dar um destaque muito grande à parte que é mais clara, que é a testa da pessoa e as entradas. Eu já fiz isso. Então... Quando eu chego o cabelo crescer muito, eu comecei a reparar e pentear para trás. Falei, Jesus amado, um palmo e meio quase de testa. Eu falei, não. Então, eu cortei. Às vezes a pessoa tentar harmonizar melhor as cores, deixar tipo mais próximo, as cores mais claras aqui um pouco mais claro, né? Aqui um pouco também, junto com a calvície, vai tirar um pouco daquela, vamos dizer, daquele destaque da calvície da pessoa. Certo. Outra dúvida. Eu estou te fazendo perguntas aqui, talvez podem parecer simples, né? Mas para quem está assistindo, para mim, que não conhecia até do assunto, para quem está assistindo, são perguntas importantes. Visagismo se aplica a homens de qualquer idade? Por exemplo, de 8 a 80, vamos dizer assim? Se aplica, porque uma coisa que eu e a Tainá temos discutido é sobre o visagismo em jovens. Às vezes, é que nem eu falei, cada um tem o seu interesse no visagismo. Às vezes a pessoa quer conquistar uma namorada, por exemplo. Então isso, vamos dizer que a gente começa a estudar isso, em como que a imagem dele transmite. Então eu diria que sim, às vezes um jovem quer passar uma imagem mais inteligente, realmente, uma pessoa mais de confiança. Hoje existem muitos projetos, tipo, que a pessoa já começa a trabalhar muito jovem, né?
que nem acho que é Funcime o nome? Sim, sim. Isso, então a pessoa quer transmitir mais, uma pessoa mais inteligente. Às vezes a pessoa é jovem, só que ela não quer transmitir que ela é inexperiente, quer transmitir a imagem de uma pessoa mais madura. Então eu acredito que sim, pode ser realmente aplicado a todas as idades. Todo mundo tem um interesse, né, na imagem, em algo a se transmitir. Certo. Você falou no início aqui da entrevista, eu até tratei desse assunto com a Tainá também, quando ela esteve aqui. Barbearia hoje em dia é totalmente diferente do que a gente via anos atrás, né? A procura por homens que procuram barbearia para cuidar mesmo da imagem, não é mais só ir lá cortar um cabelo, fazer um corte, o famoso corte surfista. Eu lembro quando eu era pequeno, criança, meu avô levava na barbearia, o senhorzinho, e chegava lá, faz um corte surfista. Eu não sei nem se existe ainda esse tipo de corte. Mas esse segmento, né, desse novo conceito de barbearia, que se aplica aí o visagismo dentro desse novo conceito também, é algo que tem se aquecido, né? Tem vindo dos grandes centros para as cidades menores, para as regiões que não abrangem ali os grandes centros. Isso tem aquecido também muito para lá de cá, né? Isso, como a gente falou, a barbearia cresceu muito, né? O conceito do que é um barbeiro. Antigamente o barbeiro era só aquele tiozinho que cortava o cabelo ali na praça e tal. Você ia lá, cortava rapidinho, do jeito que ficasse, ficou. Hoje as pessoas se preocupam muito com a imagem delas, se elas estão bonitas. Então isso entrou muito no conceito do visagismo, sobre a imagem pessoal da pessoa. Hoje os barbeiros são artistas, né? Em grandes capitais, eles são famosos, vamos dizer, o pessoal puxam o saco deles, né? Antigamente não, era só mais uma profissão qualquer, né? Tem barbeiros que são estrelas, né? Hoje são estrelas. E acaba que, infelizmente, muitos barbeiros deixam isso subir. A cabeça deles começam a se achar demais, né? Mas isso tem crescido muito, vamos dizer, na última década, né? Sobre a imagem dos barbeiros, e cada dia que passa as pessoas têm valorizado ainda mais os nossos serviços. Então, o visagismo nisso tem sido muito bom, que isso só, vamos dizer, tende a crescer ainda mais a profissão e o respeito que as pessoas têm pelo profissional. Você contou pra gente que estudou, né? Se aprofundou no assunto, fez essa espécie de pós-graduação. Ainda ainda tem mais coisas a agregar, ou você já chegou no nível assim que agora mesmo é só técnica, só aperfeiçoação, aperfeiçoamento, né? Ou ainda dentro do visagismo ainda há mais coisas que você sente que tem que buscar ainda? Eu acredito que não só no visagismo, mas em como toda profissão, a gente sempre tem mais o que aprender. Eu acredito que a melhor forma de aprender é praticando, né? Quanto mais eu pratico, quanto mais consultorias eu tenho dado, isso só tende a, detalhes que às vezes a gente nem viu no curso, a gente acaba pegando assim na hora a ideia. E então, eu sou uma pessoa que sempre está estudando, eu sempre estou lendo livros, principalmente nos finais de semana. Então eu acredito que a gente sempre pode aprender um pouco mais, não só no visagismo, mas em toda a profissão, e aprender nunca, como se diz? Aprender nunca é, vamos dizer, fugiu agora a palavra? Nunca é demais? Isso, aprender nunca é demais, né? A gente sempre pode melhorar. Tem sempre algo novo para surgir, né? As pessoas entram muito na zona de conforto, né? Elas falam, agora eu estou nesse emprego, para mim está ótimo. Eu acho que quando eu acordo todos os dias, eu tenho que pensar, eu tenho sempre que melhorar. Porque se a gente entrar na zona de conforto, a gente é só mais um, né? Que está lá, que pensa, isso aqui já está bom. Eu acho que a gente sempre tem que procurar crescer e procurar sempre agregar cada vez a nossa imagem e as pessoas que cercam a gente, né? Certo. Lá na barbearia que você trabalha, né, que é a firma, eu vi que vai ter um workshop lá, não é isso? Isso. Um evento. Dentro desse evento vai ter algo sobre visagismo também ou não? Ou só na área de barbearia, assim, os cortes mesmo? O workshop vai ser até aplicado pela Tainá, né? Ela vai estar aplicando um workshop na Embeleze, se eu não me engano, para os alunos, né? E isso é sempre tratado, né? O visagismo por ser algo muito importante na imagem hoje. Então acredito que sim, vai ser falado, nem que seja um pouco, nem que seja a base da base, só para as pessoas já começarem a entender, já começarem a conhecer essa ideia.
Ô William, qual que é o seu Instagram? Fala para mim. O meu Instagram é Visagista William. Olha, eu vou colocar na tela aqui, bem grande, o Instagram do William. Tá aparecendo aqui embaixo, olha. Visagista William. Entra lá no Instagram dele, você coloca muito material referente a isso lá, né? Isso, ultimamente eu tenho focado meu perfil somente nisso, que os barbeiros trabalham muito foto de corte, né? E como eu quero trazer esse crescimento ao Caratinga, né? Trazer esse conceito do visagismo, ultimamente eu tenho publicado somente sobre isso. E a gente tem produzido alguns materiais muito bacanas para poder estar trazendo mais conhecimento, né? Certo. Ô William, você pretende manter só aplicando, não, fazendo visagismo, ou você pretende também ensinar para outras pessoas essa técnica? Eu acho que a questão de ensinar é sempre muito importante, né? Então, acredito que quando a gente compartilha a nossa ideia, a gente só tende a crescer cada vez mais, não só na questão dos estudos, que a gente ensina muito, a gente aprende muito ensinando, né? Então, acredito que nos futuros anos aí, no próximo ano ou no seguinte, eu já pretendo estar começando a ensinar também, tentar, vamos dizer, crescer esse conceito cada vez mais. Então, vai abrir uma espécie de curso, né? Isso. Para as pessoas que desejarem aprender essas técnicas poderem obter com você essas técnicas aí. Isso, eu pretendo, vamos dizer, eu acho que quanto mais profissionais na área vai ser melhor, porque embora todo mundo faça o mesmo estudo, cada um tem a sua maneira de pensar. Eu acredito que cada um tem uma maneira única de poder, vamos dizer, aplicar esse estudo e compartilhar cada vez mais conhecimento com o próximo. Isso aí, programa Perfil sempre trazendo assuntos de relevância, assuntos interessantes que possam agregar, né, nas pessoas. Como eu disse no início, eu nunca tinha ouvido falar em visagismo. Eu ouvi essa palavra quando a Tainá esteve aqui, que ela falou durante a entrevista sobre você, né? Mas até então eu não conhecia. E é algo assim que eu, por exemplo, que trabalho com mídia, né? Tô sempre aparecendo aí nas telas. Já fui repórter do SBT também, saí para continuar o meu projeto aqui. Então, assim, é importante, eu vejo que é importante ter no seu caso, uma consultoria que você dá para a pessoa, para passar aquela imagem ali. Por exemplo, só recapitulando, a gente já falou disso, mas só recapitulando. Hoje, por exemplo, se um cliente te ligar, ô William, eu interessei, eu quero fazer. Você vai passar aquela planilha, né, que você disse. Primeiro eu passo uma proposta ao cliente para ele conseguir entender um pouco já de início o que é o conceito e quais são os benefícios que isso pode trazer à sua imagem, e depois é encaminhado um formulário que é basicamente uma entrevista online que a pessoa já responde e já adianta alguns pontos para a gente poder, para mim já começar a pensar, né, em como que eu vou agregar essa imagem da pessoa para na hora lá da consultoria, que é reservado um tempo somente entre mim e a pessoa para ficar mais reservado, né, esse atendimento, eu já poder meio que adiantar alguns pontos para a pessoa, que hoje, querendo ou não, tempo é dinheiro, né, e quanto mais rápido a gente poder trazer esse conhecimento à pessoa, esse estudo, melhor vai ser. Bom, a gente sabe que a tecnologia hoje se aplica em quase tudo, né? Quase tudo. Se aplica também no visagismo? Existe alguma... Não sei, talvez você faz uma foto de como a pessoa ficaria, talvez. Tem isso ou não? Ou é na prática mesmo ali? Atualmente não tem, né? É algo que faz até falta, realmente, mas é algo que eu tenho trabalhado muito, a questão de desenho. A gente já começa a apresentar alguns esboços para a pessoa, alguns outros exemplos, tipo algumas imagens já de algumas transformações, para a pessoa já começar a olhar um antes e depois já começar a ver aquela diferença em como aquilo vai ser aplicado nela, né? Além de visagismo, eu também estudo a questão, dentro do visagismo a gente aborda muito a imagem da pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa precisa entender primeiramente que não é só uma barba e um cabelo bem feito, é a questão de como ela se veste também. Porque hoje a vestimenta transmite poder. Se você é um gerente de banco, você não vai se vestir com a camisa básica, uma calça jeans e um tênis. Então, é muito importante... Como estou no momento, né? É muito importante a gente... Eu não sou gerente de banco. Então, é muito importante a gente estar bem vestido, né? Vamos dizer assim, alinhado com o cabelo e a barba, né? Como um todo.
A sua consultoria aborda isso também? Aborda, eu presto essa consultoria de não só visagismo, como de imagem, sobre como eu posso montar, às vezes, um guarda-roupa baseado em cores e tipos de peças que vai ajudar a pessoa a realçar aquela imagem que a gente já está trabalhando com a questão da estética do cabelo e da barba, sobrancelha. Então, além dessa questão da estética, né, do corte ali, do alinhamento, você faz esse serviço também de consultoria nessa questão assim, de como se vestir, o que combina, o que não combina. Exato. O jeito que você se veste é muito importante. Porque não adianta talvez ter um corte legal e andar... Exato. Uma frase que eu digo muito é a seguinte, que a sua imagem pode não definir quem você é, mas você tem o poder de definir o que as pessoas pensam através de você, através da sua imagem. Então a gente trabalha também essa questão da maneira de se vestir e cores. Existe algo chamado psicologia das cores, que as pessoas podem até pesquisar no Google, que é muito interessante a pessoa ler um pouco sobre como as cores transmitem. Que nesse dia eu estava, um exemplo que eu vou usar, que eu vi um posto de saúde que eles pintou ele de amarelo e marrom, o que ficou muito fora da linha. Hoje os médicos utilizam muito branco, porque o branco é uma cor mais aberta. A pessoa que você vai, por exemplo... Um psicólogo que precisa que uma pessoa se abra com ele. Se ele utiliza branco, ele passa uma imagem mais aberta. Então, a pessoa que está de frente com ele vai ter uma sensibilidade maior a poder estar conversando com ela. Às vezes a pessoa só veste preto e está muito fechada, não passa essa imagem tão aberta assim. Então, é muito importante a gente entender as cores, como que as cores são importantes. Desde a maneira de você se vestir, desde o ambiente que você apresenta, desde a logo de uma loja. Isso é muito importante na visibilidade. As pessoas não entendem muito disso porque o sistema límbico da pessoa que lê isso, o sistema límbico é responsável por gerar uma emoção de acordo com uma linha e forma. Então é muito importante a gente entender como que o subconsciente da pessoa já tem essa pré-imagem da pessoa. Interessante essa questão das cores que você falou. E eu vou te perguntar algo relacionado a isso. Por exemplo, o preto. Tem quem goste de andar todo de preto. Eu, por exemplo, gosto muito de preto. Inclusive, eu não sabia que se tratava dessa questão de roubos, cores, mas ontem mesmo eu fiz contato com uma pessoa de uma loja aqui da cidade, né? E eu estava pensando em comprar tudo preto, eu quero tudo preto. Eu gosto muito de preto. Na sua visão como especialista, isso é uma dica até para mim também que eu estou tendo aqui, tá, pessoal? Vocês que estão assistindo aí, a dica para vocês e para mim também. O se vestir todo de preto, na sua visão como especialista, o que passa? O preto é uma cor muito fechada, muita gente aborda muito como elegância, passa uma imagem já de uma pessoa de sucesso. Mas às vezes que nem a pessoa pode aplicar muito preto e se fechar muito. Às vezes é uma pessoa alegre, comunicativa, gosta de conversar, gosta de se destacar em meio ao público. Porém, quando ela aplica cores tão frias, tão escuras, a sua imagem ela acaba se fechando. Às vezes a pessoa vai olhar para ela e vai pensar, eu não vou puxar assunto com aquela pessoa ali porque ela é muito fechada, usa só preto. Um bom exemplo é que as pessoas... O terço do meio do rosto da pessoa, que é da parte da base do nariz até a sobrancelha, é representado pelas emoções. Então as pessoas colocam um óculos preto que tampa totalmente esse ar das emoções. Então isso só fecha mais a imagem da pessoa. Então é muito importante a gente entender isso, que quando a gente usa muito preto, todo preto, as pessoas vão se sentir um pouco, como se diz, receosas a te perguntar algo, a puxar um assunto com você. Então, se a pessoa, por exemplo, vai para um evento onde ela tem que se comunicar muito com alguém, ela quer, vamos dizer, comunicar, para expressar algo, vender algo, o preto acaba fechando ela um pouco ao diálogo com outras pessoas, a acessibilidade dela, né? Se você vê uma opinião pessoal sua agora, não como especialista, mas pessoal. Se você vê uma pessoa toda de preto hoje, com certeza você já viu alguém todo de preto. Qual a imagem que essa pessoa te passa? É essa que você falou ou tem mais alguma? Ela transmite uma imagem muito fechada, de uma pessoa muito inacessível. Às vezes a pessoa tem muito aquela questão, aquela pessoa é metida. Só que às vezes a pessoa acaba usando o preto e inconscientemente ela não tende essa impressão
que ela está se fechando às outras pessoas, está passando essa imagem mais inacessível. Então, às vezes a gente, vê alguém nas mídias sociais, às vezes ela é aquela pessoa comunicativa, você pensa, não, que cara bacana e tal, legal, eu queria bater um papo com ele, mas não, que quando você vê a pessoa na rua, ela tá toda de preto, toda fechadona, e você fica muito sem graça para, às vezes, poder cumprimentar essa pessoa ou puxar algum assunto. Para quem gosta de usar o preto, qual outra cor que combinaria bem com o preto? Por exemplo, eu gosto de usar tudo preto, mas hoje eu vou colocar uma calça preta, uma camisa. Qual a cor, por exemplo, ideal que combinaria com a calça preta, por exemplo? Uma cor que eu gosto muito de usar é o azul marinho. O azul marinho, ele é uma cor muito elegante, né? Muito usada por advogados, juízes. Então eu acredito que uma das cores que combinam muito, a gente sempre tem que estudar dentro da paleta de cores, tem diversos níveis de cores. Então eu acho muito importante a gente usar cores próximas já àquele nível de cor. Se é uma cor mais escura, usar uma tonalidade mais escura. Então às vezes a pessoa está com a calça preta e já quer mudar muito, tá com uma camisa muito amarela, dá um destaque muito grande. Então eu acho muito importante a pessoa utilizar uma cor um pouco mais escura também para ficar mais harmônico aos olhos, como se fosse, por exemplo, um azul marinho ou um vermelho mais escuro. Cores que sejam mais próximas assim, para não ficar muito diferente, sabe? Uma calça preta, uma camisa de manga comprida branca, então, não é o mais ideal, não seria o mais ideal. Eu não considero muito o ideal, porque vai muito do, de 8 a 80, né? Eu sempre recomendo cores mais próximas, para ficar... São dois extremos, né, cara? Dois branco extremos. E preto ali. É algo que a pessoa, embora o preto e o branco combinem muito, às vezes é muito interessante a pessoa estar com a roupa toda preta, uma camisa preta, uma calça preta e um tênis todo branco. É claro, são cores que combinam muito, né? Porém, eu gosto muito da ideia de trabalhar cores mais próximas. Algo que todo homem tem que ter no guarda-roupa é sempre um tênis branco e um tênis preto e branco. Por exemplo, um tênis com preto e branco já harmonizaria melhor com tons mais escuros, né? Porque ele tem aquele tom mais claro e já tem aquele tom mais escuro. Então, por mais que o branco combine, eu acho que no meu ponto de vista pessoal, eu acredito que vai muito do 8 a 80, né? É sempre muito bom a gente manter essas cores próximas, porque ficam mais harmônicas ao olho, né? Da pessoa, ao subconsciente da pessoa. Entendi, bacana. Bom, então vocês já sabem, né? Tanto o visagismo como essa consultoria em se vestir, né? Em como se vestir bem, em combinar as cores, o William Batista domina esse assunto. É especialista nessas duas áreas. E hoje, William, a pessoa que te procurar para fazer essa consultoria pelo Instagram mesmo, ela consegue ali? Você tem algum contato que você queira deixar, algum telefone, ou só o Instagram mesmo Pelo Instagram mesmo, a pessoa pode estar realizando o contato, né? Existe até um link aquele famoso Linktree, né? Que são vários links que a pessoa pode estar acessando, que lá contém um botãozinho escrito lá para a pessoa tirar dúvidas a mais sobre a consultoria. Então pode estar me chamando por lá mesmo. E você atende somente em Caratinga ou você atende também em cidades vizinhas, da região? Né? Eu quero iniciar também atendimentos em outras cidades, mas claro que tem que ser algo mais combinado, né, pelo deslocamento. É necessário que a pessoa tenha um local próprio para ser realizado o atendimento, um local às vezes mais reservado, né, sem, vamos dizer, tumulto, porque por ser algo que trata muito a imagem pessoal, é muito necessário ter basicamente um contato mais próximo com a pessoa, sem interferências a mais. Então, pode sim ser realizado nas cidades vizinhas, né? Que é algo que eu recebi até alguns convites recentemente. E é isso, né? É isso. Mas é basicamente isso. Eu realizo esse atendimento em cidade vizinha, mas é muito necessário que a pessoa às vezes tenha um local para ser realizado esse atendimento. E é só estar combinando direitinho. Tudo que é conversado é bem entendido. Se agendar previamente, com antecedência legal, e você consegue deslocar até uma cidade da região para poder fazer esse atendimento para essa pessoa, né? Exato. William, se para nós aqui, né, de cidade do interior é uma novidade, visagismo, creio eu que no mundo business o visagismo já seja algo assim comum, né, entre artistas, astros da televisão. Já existe exemplos aí nesse segmento?
O visagismo, ele foi muito aplicado, é muito aplicado, né, em questão de até desenhos, personagens, super-heróis. Um bom exemplo é a própria Igreja Católica, que apresenta sempre tons mais redondos, né, que transmite muita bondade. Então você vê que quando eles têm aquelas artes dos anjinhos, os cachinhos são sempre redondinhos, bem bonitinhos, pequenininhos. Então isso é muito aplicado nessas artes, em super-heróis, por exemplo, algo muito usado na DC, na Marvel. Um bom exemplo disso que eu gosto de dar é o Batman e o Coringa. A gente pode ver que o Batman quer transmitir um pouco mais de força, mais estabilidade. Então o rosto dele é desenhado de uma forma mais quadrada. Eu vou tentar te enviando a imagem para você estar colocando aí para as pessoas poderem estar vendo. Transmite esse ar mais quadrado, esse ar mais estável, porque vamos supor, um exemplo que eu uso é que vamos supor que o nosso rosto é uma caixa. Esse terço do nosso rosto seria a base. Então se isso aqui é muito inclinado ou muito redondo, não vai transmitir estabilidade. Então, por exemplo, o Coringa, que é um personagem que tem que transmitir um pouco mais de instabilidade, de loucura, é usado um design no rosto dele que é muito triangular, deixando essa parte muito pontuda para transmitir mais instabilidade. Isso é muito aplicado em desenhos como os Simpsons, o Homer, que é um personagem muito alegre, que sempre está transmitindo alegria às pessoas à sua volta. É tudo muito redondo. Até o desenho da sua barba é usado essas linhas redondas. E agora o Sideshow Bob, né, que é como se fosse um vilão, que é o cara que persegue o Bart, que quer matar ele, também tem que transmitir essa instabilidade. E o cabelo dele é todo armadão, não sei se você já viu, que fica mais triangular o rosto dele para poder transmitir essa estabilidade. Então o visagismo já é muito usado há muitos anos nesses personagens para poder influenciar a maneira que as pessoas já enxergam. Que elas vão olhar para um personagem e já vão dizer, ó, esse é um vilão, esse é um mocinho, esse é um cara poderoso. Então já é muito trabalhado isso. A mulher, por exemplo, apresenta tons mais ondulados, que são aquelas linhas inclinadas com uma leve curva. Já fica aquela linha mais, não fica aquele redondo, fica mais ondulado, né? As linhas que transmitem mais sensualidade. Então, em desenhos também, as mulheres são muito representadas dessas maneiras, com aquele corpão, um violão, né? Como diz a música do Mamonas Assassinas, que é aquelas linhas onduladas. Então, a Disney, a Marvel, a DC, entre outras instituições, empresas em gerais, usam muito do visagismo para poder influenciar como que as pessoas a veem, que imagem, que percepção que elas vão ter da empresa ou de personagens em gerais, assim, vamos dizer. Bacana. Muito, muito interessante, pessoal, esse assunto. É bom, né, a gente sempre aprender coisas novas. O visagismo, para mim, é algo novo, é algo que eu estou conhecendo mais, assim. Essa entrevista está sendo quase um curso, né, convenhamos, né? É um mini curso para principalmente para quem trabalha no segmento de barbearia. Mas realmente é muito interessante, é um tema que a gente está abordando aqui, é muito interessante, que me interessa muito mesmo, profissionalmente falando, como eu disse, né? Eu trabalho de frente às câmeras, eu preciso te passar uma imagem. Qual que é a imagem que eu te passo hoje? Pode ser sincero, abre o coração. Porque eu até então, né, enfim, eram cortes normais. Mas assim, abertamente, assim, só olhando para mim, qual imagem eu te passo, assim? A análise já começa a partir dos terços do rosto, que, né, como você disse, você tem um pouco das entradas, né? Então você utiliza muito da transmissão da área da intelectualidade, então você já começa a transmitir uma imagem da pessoa um pouco mais inteligente, que busca conhecimento. Você já faz um uso de um óculos um pouco mais quadrado, que já transmite um pouco mais de estabilidade. Então você já tem uma barba que já está com um desenho um pouco mais quadrado, só que ela acaba sendo muito curta e acaba tirando um pouco desse alinhamento da sua têmpora com o seu osso zigomático e a sua mandíbula. Então você transmite a imagem de uma pessoa que estuda bastante, que procura saber de um conteúdo, gosta de aprender, né, novas coisas, porém eu acho que você poderia transmitir também um pouco mais de estabilidade à sua imagem para poder passar um pouco mais, vamos dizer, de confiança no seu trabalho. Entendi. Bacana, hein? Falar com quem entende do assunto é outro negócio, né? E o cara, eu falo, olha, eu tô conhecendo o William aqui nessa gravação, não conheci o William antes. E o cara falou em cima, só de olhar para mim, só de olhar os... É incrível, né? Impressionante.
E como eu disse, é algo que eu me interesso. Nós vamos conversar. Eu vou ser seu cliente porque, de fato, é algo que eu preciso, né? Me interessa e eu preciso. Né? Como você disse aí no final, eu preciso de passar uma imagem mais... né? Estável, né? Pois é. Agora, só uma dúvida. Essa questão de barba, você acha que no meu caso aqui, deveria ser mais embaixo, assim? É isso que você O que eu acredito é que a gente pode deixar um pouco mais quadrado, um pouco mais estável. Então, às vezes, deixar pontos mais cheios, pegar um desenho que vai puxar até mais o canto, um desenho mais côncavo, por assim dizer, que sobe um pouco mais aqui, puxa até os cantos, passaria um pouco mais de estabilidade, porque ao olhar da pessoa que está de frente com você, ficaria mais plano. Alinhando a sua barba com os tons escuros, né, passaria uma imagem um pouco mais estável. Que nem você utiliza o óculos e nessa parte do rosto acaba dando uma afundada. Então, para deixar um pouco mais reto, um pouco mais estável, a gente poderia estar deixando aqui um pouco mais cheio também na têmpora. Aqui assim, para alinhar o seu osso zigomático, que é esse osso que fica apontando mais, com o alinhamento da têmpora assim também. Então, a gente procuraria muito transmitir. Um bom exemplo é até a própria TV, né? Você vê aquela cheia de linhas retas, planas, vamos dizer, para transmitir bastante instabilidade que você vai colocar no lugar e ela vai ficar, né? Não vai ser algo que vai ficar instável naquela posição. Viram só? Eu provoquei o William aqui a falar de mim especificadamente, por quê? Porque é para você entender o seguinte, se aqui nessa entrevista ele já falou em cima, você imagina em uma consultoria completa, com tempo, realmente vai mudar, né? Vai mudar a pessoa, né? Vai mudar a percepção que a pessoa transmite. A imagem que ela transmite, aquela primeira imagem, você nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então é muito importante você entender qual percepção você vai estar trazendo. Você aí de casa, uma questão muito interessante que a gente trata no visagismo é a primeira pergunta é: que imagem que você acha que você transmite hoje? E a segunda pergunta é: qual imagem você gostaria de transmitir? É aquela questão, será que essas duas coisas estão alinhadas? Você está transmitindo aquela imagem desejada ou não? Então é muito importante as pessoas saberem disso, procurarem saber disso. A maioria das pessoas que eu pergunto, que eu viro e falo, você acha que a imagem que você transmite hoje se adequa ao que você quer transmitir? E as pessoas não sabem, né? Então é muito importante ela ter esse conhecimento na área do visagismo. Muito, mas muito interessante mesmo esse assunto que a gente abordou hoje aqui nesse episódio, né, do visagismo, da questão das cores. É algo realmente que chamou muito a minha atenção, William, e com certeza vai chamar a atenção de muita gente também, que assim como eu nunca tinha ouvido falar. E a gente ouvindo você falar, né, dando aí uma explicação, são duas questões. Primeiro, eu fico imaginando você numa consultoria, o tanto de informação necessária que você deve passar para o cliente, que você deve agregar para o cliente. E segundo, a importância, né, cara, hoje em dia, porque hoje, com essa era da internet, a gente tá todo mundo muito exposto, tá todo mundo aparecendo demais nas redes, seja através de uma selfie, seja através da profissão. Hoje pessoas que, por exemplo, trabalham numa loja vendendo móveis, gravam vídeos para a loja para vender determinados. Então assim, a imagem hoje ela é realmente e precisa ser tratada com uma forma assim mais diferenciada do que antigamente, porque hoje nós estamos, como eu disse, muito expostos à rede social. Então assim, é importante. Então eu acho assim, esse assunto de grande importância, cara, de grande importância. Está sendo realmente uma aula. E o que eu puder fazer para transmitir essa entrevista mais e mais, vou fazer cortes dela para colocar no nosso TikTok, no nosso Instagram, para as pessoas de fato conhecerem. Porque eu sei de muita gente que trabalha com rede social, trabalha com imagem, mas que talvez ainda não conheça, assim como eu ainda não conhecia. Ainda bem que eu conheci primeiro e vou começar a ter uma consultoria para parecer mais bonito aqui para vocês, tá? Ou menos feio, né? Então, cara, eu só tenho que te agradecer, tá, por ter tirado essa hora para ter vindo aqui, contado um pouquinho sobre o que é o visagismo, como que é aplicado, como é feito, a questão das cores também. Você me deu dicas importantes aqui. Eu, como aqui entrevistador, tirei muita coisa bacana, interessei demais. Eu tenho certeza que você que está
assistindo aí, ou em casa, ou no trabalho, também vai querer se aprofundar mais, vai querer conhecer mais. Por isso eu vou deixar mais uma vez aqui, olha, o Instagram está aparecendo aqui em cima da mesa, né, no preto aqui, o Instagram do William, para você acessar lá. Lá tem um link onde você consegue contato direto com ele, para você tirar dúvidas e, claro, né, agendar a sua consultoria, assim como eu vou fazer, porque realmente é algo necessário nos dias de hoje. Então, William, eu te agradeço, cara, por ter vindo, por ter compartilhado esse conhecimento. No início, não sei se você percebeu, eu estava olhando ali para a mesa de som, porque você fala numa calma tão grande que nem a mesa de som estava captando ali. Olha. Eu estou falando aqui, o sinal ali está pulsando, que é uma voz mais... Você com sua calma, tranquilidade e firmeza e segurança no que fala. Então, assim, passa realmente um algo bom para a gente que está aqui do outro lado ouvindo. Né? Assim, a gente vê que a gente está ouvindo alguém que sabe o que está falando. Tem firmeza e clareza no que está falando. Então, só tenho que te agradecer, cara, por ter agregado isso a mim e também às pessoas que estão assistindo essa entrevista. Eu que agradeço, é sempre muito bom poder estar compartilhando conhecimento com as pessoas. Eu acho que é sempre muito importante a gente saber cada vez mais, estar sempre aprendendo. E eu acho que a imagem, nossa, é simplesmente um ponto muito crucial. Então é sempre muito bom a gente conhecer um pouco mais sobre a gente mesmo. Às vezes a gente transmite algo que a gente não é, né? Então é muito interessante isso. O visagismo está ligado até muito na questão da fala, realmente, que para a pessoa às vezes poder te ensinar algo, te explicar algo, ela tem que ter um certo tom de voz. Se ela quer apresentar algo, ela tem que ter um tom mais alegre, às vezes dependendo do público. Tanto que quando eu estava aplicando uma consultoria semana passada, o cliente lá até falou também, você fala de uma maneira tão calma e, vamos dizer, direta, que é até mais fácil de entender, é mais fácil de abraçar. Dá uma clareza muito grande sobre o assunto. Para gente que não entende, ou eu não entendo nada, estou entendendo agora um pouco mais, mas a sua forma de falar traz uma clareza, uma segurança, assim, que a gente passa a entender rapidinho aquilo que a gente nem nunca tinha ouvido falar. Interessante. O visagismo abraça muitas áreas, até nisso, desde a fala, a maneira de você andar, a maneira de você se sentar e até mesmo a maneira que você aperta a mão de outra pessoa. Porque muita gente já vê isso, às vezes a pessoa aperta muito firme, está com a mão muito mole, já passa uma imagem de uma pessoa meio preguiçosa, né? Então a gente já abrange todos esses conteúdos sempre para poder ajudar o nosso cliente a realmente transmitir aquela imagem desejada. Enfim, não sei se eu posso dizer assim, se você vai concordar, porque eu sou especialista. Resumindo, o visagismo é algo que interliga várias... Não é só um corte de cabelo, é algo muito além disso aí, né? Vai muito além. E, como se diz, eu acho que é como se fosse uma corrente. Os elos vão se juntando que no fim forma a corrente, né? Então, cada parte da pessoa, desde a fala, desde a maneira de andar, a maneira de se vestir, a maneira de cortar um cabelo, vai influenciar muito na percepção da imagem da pessoa. Show de bola. Um mini curso que vocês acabaram de assistir aqui, tá, pessoal? Então é isso, nós chegamos ao final de mais um episódio do programa Perfil. Antes de eu encerrar, eu ainda vou pedir para o William olhar para essa câmera aqui e passar uma mensagem para vocês. Mas eu agradeço de antemão a todos que estão assistindo, acompanhando. Mais uma vez, William, muito obrigado. E para encerrar, eu vou pedir para olhar para essa câmera aqui e falar direto com o público. Passa aí uma mensagem, né, para quem quer conhecer o visagismo, para quem quer entrar nesse segmento, quem quer entrar, que eu digo assim, como cliente, quem quer ser atendido, quem viu a necessidade, não, eu preciso disso aí, isso aí é algo importante para mim. Passe para essas pessoas os primeiros passos que elas devem fazer para poder entrar em contato com você e iniciar aí essa consultoria, que eu repito, pessoal, é necessária para qualquer pessoa que quer passar uma boa imagem. Eu não sabia. Olha para você ver o tudo que eu aprendi nessa entrevista. Pode ficar à vontade. Então, pessoal, você que teve alguma dúvida sobre o assunto, você pode estar me procurando no Instagram, que eu vou estar atendendo você com um imenso prazer. Eu acho muito importante a gente entender muito sobre a nossa imagem pessoal, o que ela transmite. É como eu repeti o que eu falei. A questão é que eu quero que você se olhe no espelho e pare para pensar. A imagem que eu transmito hoje para as outras pessoas diz sobre quem eu sou, diz sobre a imagem que eu quero transmitir.
Então, você que tem dúvidas sobre isso, quer entender um pouco mais, pode estar me procurando, que eu vou estar atendendo vocês com um grande prazer e podendo compartilhar todo esse conhecimento meu que eu tenho. É isso aí. A todos um forte abraço, até o próximo episódio e entre em contato com ele, porque, como eu disse, é realmente necessário. É um negócio muito interessante, muito bacana. Mais uma vez, brigadão, tá? Eu que agradeço, é uma grande honra poder estar aqui, né? É sempre uma grande honra poder estar compartilhando conhecimento, não só com você, como com todas as pessoas em geral. Foi minha e nossa que está te assistindo te ouvir, tá bem? Exato. É isso aí. Forte abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Até lá. Um abraço.